Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atravessar tempestades sem desabar, enquanto outras se perdem no meio do caminho? Existe um segredo escondido nas Escrituras, um lugar que Deus reservou para aqueles que confiam nele, um refúgio que o inimigo não consegue alcançar. Antes de orarmos, fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enfrenta as batalhas da vida. O Salmo 91 revela: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar é mais do que visitar. É viver ali, fazer da presença de Deus o seu lar. É caminhar todos os dias debaixo de uma cobertura espiritual que te protege, te sustenta e te renova. Quando você escolhe permanecer nesse lugar secreto, nenhum mal tem acesso direto à sua vida. As lutas podem vir, mas não te destroem. As tempestades podem soprar, mas não te derrubam. Porque quem vive sob a sombra do Altíssimo está guardado em um abrigo que o mundo não entende, mas o céu reconhece. Hoje o Senhor te chama de volta para esse esconderijo. Ele te convida a descansar debaixo das suas asas, onde o medo perde a voz e a paz fala mais alto. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu quero viver debaixo da tua sombra. Sabe aquele momento em que tudo parece fugir do controle? Quando o coração acelera, a mente se enche de dúvidas e a fé parece pequena demais? É exatamente aí que o Senhor te chama para voltar ao lugar secreto. Porque habitar na presença de Deus não é apenas orar quando algo dá errado, mas permanecer nele mesmo quando tudo está bem. É decidir que, não importa o que aconteça, a tua alma sempre encontrará descanso sob o abrigo do Pai. A Bíblia diz que quem vive debaixo da sombra do Altíssimo está coberto, protegido por um amor que não falha. E quando você vive debaixo dessa sombra, nada chega até você sem antes passar por Deus. O inimigo pode tentar, o mundo pode se agitar, mas nenhum mal toca quem está escondido nas asas do Todo-Poderoso. É nesse refúgio que você encontra força quando o medo aperta. É ali que o Espírito Santo te lembra: nenhum perigo é maior do que a presença que te protege. Então, quando as batalhas vierem, não fuja de Deus, corra para Ele. O esconderijo dele não é um lugar físico, é um estado da alma que confia. E quanto mais você habita ali, mais paz e autoridade espiritual te cercam. Se você confia na proteção de Deus, escreva nos comentários: eu estou seguro nas asas do Altíssimo. Pare por um instante e reflita: onde você tem habitado ultimamente? Tem vivido na presença de Deus ou nas preocupações do mundo? Porque o lugar onde você decide permanecer determina o estado do seu coração. Se o medo é o seu endereço, você sempre se sentirá inseguro. Se a ansiedade é o seu abrigo, o descanso nunca virá. Mas se a presença de Deus é o seu lar, a paz se torna sua morada permanente. Muitos buscam segurança em coisas passageiras, dinheiro, reconhecimento, pessoas, mas existe um tipo de proteção que não pode ser comprada nem perdida, a que vem do trono do Altíssimo. A palavra diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Isso significa que ele não aparece de vez em quando. Ele já está aí, agora mesmo, onde você está. Você não precisa gritar para ser ouvido. Basta abrir o coração. Então, se hoje você se sente cansado, quebrado ou invisível, saiba disso. Deus te vê. Deus te ouve. E o esconderijo dele ainda tem espaço para você. Não viva tentando se proteger sozinho. A verdadeira segurança está em quem te cobre, não no que te cerca. Se você quer morar nesse refúgio espiritual, comente agora: Senhor, Tu és o meu abrigo seguro. Habitar na presença de Deus é uma decisão diária. Não acontece por acaso. Acontece quando o coração diz: Senhor, eu não quero apenas te visitar, eu quero viver contigo. Muitos buscam Deus quando a dor chega, mas se esquecem dele quando o sol volta a brilhar. Mas os que aprendem a viver com ele todos os dias, experimentam algo que o mundo não pode dar: paz constante, força renovada e coragem em meio à tempestade.
Estar no esconderijo do Altíssimo não significa viver sem problemas. Significa ter alguém maior do que todos eles ao seu lado. E quando você se abriga nas asas do Pai, até as maiores lutas ganham outro sentido. Elas deixam de ser o fim e se tornam parte do propósito. Sabe por quê? Porque Deus não te promete ausência de batalhas, mas vitória em todas elas. E quem vive na presença entende que cada dor é também uma oportunidade de ver o poder de Deus agir. Então hoje, não espere o desespero bater para buscar o Senhor. Aprenda a morar no secreto antes da guerra começar. É lá que você será preparado, fortalecido e cheio de paz antes mesmo da batalha chegar. Se essa palavra te despertou, escreva nos comentários. Eu escolho morar na presença de Deus todos os dias. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e sentindo algo diferente dentro de si. Uma vontade de se aproximar mais, um calor suave no coração. Esse é o Espírito Santo te chamando de volta para casa. Porque há muito tempo Deus te observa tentando lutar sozinho, tentando carregar fardos que Ele nunca te pediu para segurar. E hoje Ele te diz: filho, filha, volta para o meu esconderijo. Eu quero te dar descanso. Quantas vezes você buscou segurança nas coisas erradas? Nas pessoas, nas conquistas, nas suas próprias forças? Mas a paz verdadeira não está no que você pode controlar. Ela está em quem te sustenta mesmo quando tudo parece fora de controle. Deus nunca se afastou. Mesmo nos teus silêncios, Ele permaneceu perto. Mesmo quando você se sentiu esquecido, Ele sussurrou ao seu coração: ainda estou aqui. Eu não desisti de você. E hoje Ele te convida a se render de novo, a fechar os olhos e dizer: Senhor, aqui estou. Eu preciso de Ti mais do que de qualquer coisa. Porque quando você volta a habitar na presença de Deus, o medo perde o domínio, e a alma finalmente encontra o seu lugar de paz. Se você sente esse chamado de Deus, escreva nos comentários: Senhor, eu volto para a Tua presença hoje. Quando você aprende a habitar na presença de Deus, algo muda dentro de você. As mesmas situações que antes te desesperavam, agora te encontram em paz. Os mesmos medos que te controlavam, agora te veem firme, porque você aprendeu a descansar no Altíssimo. Habitar é permanecer mesmo quando o vento sopra forte. É confiar mesmo sem entender. É acreditar que Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite é para você, para esse cansaço que você disfarça, para essas lágrimas que ninguém vê. O Senhor quer ser o teu descanso, não apenas por um momento de oração, mas por toda a tua caminhada. Porque quando você vive no secreto, a presença dele te cobre, a paz dele te envolve, e a força dele te renova. Não existe lugar mais seguro do que o abrigo do Pai. Ali, o medo perde a voz, o inimigo perde o poder, e o coração aprende a respirar em paz outra vez. Então hoje, antes de dormir, feche os olhos e diga: Senhor, ensina-me a descansar debaixo da Tua sombra. Se essa palavra falou com você, comente agora. Eu descanso na presença de Deus. Quando você vive perto de Deus, há algo que o mundo não pode ver. Um escudo invisível ao seu redor. Enquanto outros se preocupam com o que pode dar errado, você caminha confiante, porque o próprio Deus é o seu protetor. O Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é apenas poesia, é promessa. Uma verdade que se manifesta quando o coração decide confiar totalmente no Senhor. Deus não prometeu ausência de batalhas, mas garantiu vitória sobre todas elas. Por isso, ainda que o inimigo se levante, ele cairá. Ainda que as vozes tentem te confundir, o Espírito Santo será teu guia. A presença de Deus é como um campo de força, invisível, mas real. Ela silencia o medo, bloqueia os ataques e te faz permanecer firme quando tudo ao redor desaba. Hoje declare com fé: nenhum mal me alcançará, porque o Senhor é o meu escudo e a minha fortaleza.
Escreva nos comentários: Deus é o meu escudo. E compartilhe esta oração com alguém que precisa lembrar disso hoje. Mesmo quando tudo parece fugir do controle, Deus ainda está no comando. Há dias em que o medo grita mais alto e o coração quer desistir. Mas é justamente aí que o poder da fé se manifesta. Não quando tudo vai bem, mas quando você escolhe confiar, mesmo sem entender. O Senhor conhece cada lágrima, cada pensamento silencioso, cada oração feita entre suspiros. Ele não se esqueceu de você. Na verdade, é nesse exato momento que ele trabalha em silêncio, preparando o impossível. A presença dele é o descanso que a sua alma busca. Enquanto o mundo corre, Deus te convida a parar e ouvir. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Quando você descansa nele, as tempestades perdem força. Quando você entrega, ele transforma. E quando você confia, ele age. Se essa parte tocou seu coração, escreva nos comentários: Eu confio em ti, Senhor. E envie esta oração para quem está precisando de esperança hoje. Deus não te chamou para viver com medo, mas para andar em autoridade. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Quando o inimigo tentar sussurrar mentiras, lembre-se: você carrega o selo do Deus vivo. Toda a força das trevas treme quando um filho de Deus se levanta em oração. Você não é vítima das circunstâncias, é mais que vencedor em Cristo. E quando você declara a palavra, os céus se movem ao seu favor. Hoje, Deus te lembra: Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Não aceite viver oprimido quando foi chamado para reinar. Não aceite o medo quando o Espírito Santo te veste com coragem. Levante-se porque o céu te respalda. Escreva nos comentários: Eu tenho autoridade em Cristo. E compartilhe esta parte com alguém que precisa se lembrar do poder que há dentro dele. Chegou o momento de se levantar. Você passou por noites difíceis, chorou em silêncio, duvidou se Deus ainda te ouvia. Mas o Senhor te diz hoje: Filho, nada foi em vão. Cada lágrima foi semente. Cada batalha te fortaleceu. Cada silêncio foi um treinamento para o tempo que começa agora. Deus está abrindo portas que ninguém pode fechar. Ele está restaurando o que foi perdido e multiplicando o que restou. O que parecia fim era apenas o início de um novo capítulo escrito pelas mãos dele. Hoje declare: Senhor, eu confio no teu tempo, entrego o meu caminho e recebo a tua vitória. Você não está sozinho. A presença de Deus te cerca, te sustenta e te impulsiona para o propósito que ele preparou. O tempo da espera acabou. Agora é o tempo da manifestação da glória de Deus na sua vida. Se você crê nessa promessa, escreva nos comentários Amém, Senhor, e compartilhe esta oração com fé, para que mais pessoas sintam o poder da presença de Deus hoje.